Então, turma, boa noite. Aos que já aqui estão. Dona Nox, Discípula. Boa noite, Bério. Vamos ver quem está por aqui. Isaac. Walter, Juang, Walter. Luiz Antônio, Miqueias e Tibério. Muito bem. Gente, são aqui 19h02. Estão me ouvindo bem? Sim, professor. Muito bem, Isaac. Obrigado. Juang, você ainda está com problema de questão de microfone? Ah, entendo. É verdade. Não tem como trocar não a porta USB. Às vezes dá para trocar, né? Se não for um notebook, se for um desktop, dá para trocar a placa da USB. E aí, gente? Antes de começarmos, como é que vocês estão aí? Como foram as férias do latim, né? Eu acredito que vocês tiraram férias basicamente só do latim, o resto da vida continua. Como é que foi aí esses meses? Quantos meses? Quase 2 meses, né? Por volta de 2 meses aí, longe da Roma Eterna. O professor, quando eu fui fazer, né, o exercício de tradução, deu um trabalho, viu? Esse último que eu passei? Não foi o da primeira declinação, mas aquele que tinha 15 frases, deu um trabalhinho. Mas ainda bem que você fez, né? Mesmo com todo o trabalho, você ainda separou um tempo para estudar latim no nosso intervalo de aulas, das aulas, né? Entre o primeiro e o segundo semestre. Mas é assim mesmo. O ideal era que os alunos do latim, ou mesmo das línguas, as línguas clássicas, né? Latim, grego, ou mesmo hebraico, nas férias dos cursos, continuassem estudando, para não sofrer ali na volta. Mas é a vida, né? Gente, deixa eu ver aqui quantas pessoas nós temos. Alguns nomes eu lembro. Juliana Lins. Este nome eu não lembro. Eu era da turma presencial. Ah, tá. Semestre. Ah, sim, daquela turma que ficaram só 4 alunos, foi? Não, acho que tinha um pouco mais, mas aqui era aos sábados presencial. Aí você estava em qual semestre, Juliana? Primeiro. Primeiro, né? Muito bem, Juliana. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Letícia também já está por aqui. Rodrigo. Olá, Rodrigo. Tá quente por aí? Liga o seu microfone. Muita chuva. Ah, tá. Mas não tá quente não, né? Apesar da chuva? Não. Tá bom. Que bom. Então, já temos aqui 13 pessoas. Mais, está por aqui. Paloma. Jonathan, Janaína. Sejam bem-vindos. Eis-nos aqui, não é?
Então, gente, deixa eu colocar para gravar aqui o nosso conteúdo. Então, gente, boa noite. A Juliana foi minha colega de sala de aula de latim presencial, né, Juan? Muito bem. Isso, muito bem. Então, eu já dei as boas-vindas aqui a Juliana. Tem mais alguém que veio do presencial? Acho que não, não é? Se tiver, fale agora, o cálice para sempre. Tá bom? A Sara virá. Ainda vem a Sara, né? Muito bem. Espero que... Eu estava vendo aqui, conversando com os que já estavam, né? Como é que tinha sido aí as férias da língua latina. Acho que foi o Isaac que falou que pegou uma revisãozinha que eu passei e sofreu um pouco. Mas deu certo, né? Eu sei que muitos de vocês não tiveram tempo de estudar, outros estudaram, tá? Teve gente que me procurou durante esse período para tirar dúvidas dos trabalhos de revisão que estavam fazendo. Eu acho isso muito bom. Não me incomoda de jeito nenhum, tá? Até porque eu peço, né, que vocês estudem nas férias para que não corram o risco de esquecer, de modo particular, o vocabulário, tá? Então, eu sempre peço, escrevam, façam o exercício, o que puder fazer, façam. Não deixem para depois. Então, estamos aqui, já estamos gravando. Então, gente, nós, se não me falha a memória, nós terminamos o semestre do capítulo 13, né? Não foi isso? Isso. Juliana, lá na sua turma presencial, você foi até qual capítulo? Foi só até o 3. Até o 3? 4. 4? No primeiro semestre? Deixa eu só confirmar aqui, mas a gente não chegou aonde vocês estão, não. Deixa eu só confirmar o capítulo. Foi o 5. 5, né? Muito bem. É assim, Juliana, eu tenho uma maneira... Vou explicar para você como é que eu trabalho, né? Eu trabalho diretamente no método, só nele, tá? Se precisar, se eu achar que eu devo colocar alguma outra coisa fora, ele deu 4 e 5 capítulos no mesmo dia. Tá. Então, eu desde o início, eu sempre, quando comecei a usar esse método, quando comecei a dar minhas aulas de latim, eu tentei seguir mais ou menos na linha do que o Orberg orientava, e também o pessoal da Academia Vivário Novo, na Itália, tá? E também eu conheci um professor de uma universidade lá do Sul, que também ele me deu alguma ajuda, assim, quando eu estava começando. Então, a orientação que eu, desde o início, recebi era trabalhar sempre a partir do método e no método, não é? Sei que tem muito professor que gosta de acrescentar outros conteúdos enquanto trabalho com o método, e eu não faço isso, tá? Não faço. Porque você acaba misturando métodos, tá? Então, às vezes, pode complicar para a cabeça do aluno. Tá? Então, tem professor que fica fazendo análise sintática do material, do texto. Eu não faço isso, raramente eu faço esse serviço de análise sintática, esse trabalho, não é? Só quando é muito necessário, como é que eu faço trabalhar, como é que eu trabalho com os meus alunos, se você depois pode confirmar com eles, se achar necessário. Eu vou fazendo a leitura, eu vou colocando vocês para fazer a leitura, para exercitarem a pronúncia, e fazemos a leitura e automaticamente já vamos buscando fazer a tradução, tá? Sem me deter muito em questões sintáticas. As questões de análise sintática e tudo mais eu deixo para vocês estudarem em casa. Porque são duas coisas importantes no Família Romana e dos métodos naturais. Quando você pega outras línguas que seguem essa mesma metodologia, o inglês, o francês, o espanhol, mas de modo particular o latim, tem duas coisas que o aluno precisa aprender desde o início, ou preocupar-se desde o início. Guardar vocabulário e ter um bom conhecimento dos casos, né? Conhecer os casos,
saber quais são os casos, tá? E sabendo quais são os casos, saberem a, a relação dele com a língua portuguesa, né? Por exemplo, se o nominativo em português é sujeito, predicativo do sujeito. Então, saber fazer saber identificar os casos em língua portuguesa. Então, são duas coisas que os alunos precisam, desde do princípio, terem uma preocupação. Memorizar vocabulário e saberem o que são esses casos em língua portuguesa. Tá? Deixa eu ver aqui, Juan, o que você está dizendo. Achei que tivesse terminado o 12. Eu acho que nós terminamos o 13 também, não? Não, professor, a gente terminou o 12 porque era o das estações, né? O 13 não a é? gente ainda não entrou. Não é? É. Pois é. A gente terminou o 12 e vai começar o 13. Então, peraí. Então, basicamente, gente, nós vimos isso aqui, não? Vimos, a gente viu. Os meses do ano, não é? Nós terminamos, gente. Pode ser que alguns tenham esquecido, mas nós terminamos, nós vimos isso aqui. É fácil de saber. É só abrir lá Se alguém puder abrir meu canal lá no YouTube e procurar na playlist o nosso último encontro. Tá? Se alguém puder pegar o celular aí. Então, como eu estava falando para a Juliana e também para os que já estão comigo, né, desde o início, é preciso ter uma certa segurança dos casos, tá? Conhecer todos os casos. Inclusive o locativo, né, que é muito pouco usado, mas é preciso também ter em mente sempre o locativo. Mas ter segurança no que é o nominativo, tá? Que é o sujeito, predicativo do sujeito. O vocativo, quando você conhece o nominativo, é meio que automático conhecer também o vocativo, mas aí precisa conhecer algumas desinências, tá? Porque tem desinências do vocativo que é igual ao nominativo, mas outras nem tanto. Pode ter alguma diferença, tá? Especialmente na questão do plural. Aí tem que saber o que é o genitivo singular, que é o adjuntivo nominal restritivo, que tem valor de posse ou de restrição, tá bom? O que mais, gente? Aí tem o dativo, que nós podemos identificá-lo como objeto direto, tá? Aí o que mais? O ablativo, que é o agente passivo, o caso dos adjuntos adverbiais, o acusativo também, não é? Que é do objeto direto e de alguns adjuntos adverbiais. Lógico, o ablativo ele tem mais adjuntos adverbiais do que o acusativo, mas o acusativo também permite-nos alguns adjuntos adverbiais. Né? Então, nós vimos bastante aqui algumas preposições, vimos várias preposições, vimos o in mais o acusativo, o in mais o ablativo, o in mais o ablativo designando, de um modo geral, local fixo, o in mais o acusativo indicando movimento, seja de direção, de procedência, tá? Então, nós temos isso tudo aí. Mas é preciso ter cuidado com a questão de memorizar os vocabulários e também tentar guardar da melhor maneira possível na cabeça os casos, tá bom? De antemão, antes de começar a nossa aula, eu já quero um trabalhinho de vocês, tá? Vou exigir agora de vocês. Eu disse que no primeiro semestre era mais tranquilo, né? E que a partir do segundo eu ia exigir um pouco mais, mas não é nada demais. O que é que eu quero de vocês? Nós vamos começar hoje. Confirmam comigo que nós terminamos o 13? Acho que foi o Isaac que confirmou. Alguém mais? Alô, turma. Câmbio. Terra para Apolo 11. Boa noite, Tainá. Tainá, você que chegou agora, nós estamos até qual capítulo?
Professor, nós paramos no capítulo 13º. A gente terminou Terminamos, o né? capítulo 13º. Uhum, então pronto. Aí eu pergunto, querem voltar ao 13º ou querem ir para o próximo? Porque hoje eu vou, mesmo que eu comece no próximo, ou no 13º, eu vou bem devagar, tá? Porque o carro Professor, estava parado na garagem. Hã? eu não sei os colegas, mas por mim isso eu poderia continuar. Uhum. Como tá dizendo, o carro estava Mas vamos parado na ficar mais... garagem esse tempo todo, né? Eu estava estudando, então, É, essa semana mesmo eu terminei o capítulo 13º. ótimo. Muito bom. Então a gente pode começar o 14º, mas vamos bem devagar. Agora eu quero um trabalho de vocês, certo? Esse trabalho vai ser bom para quem está mudando de turma, né? Quem está vindo para cá, de modo particular, hoje, a Juliana. Juliana. Juliana, demora a memorizar os nomes, tá? Mas eu memorizo. Então, o que é que eu quero para vocês? Vocês podem anotar aí. Depois eu mando no WhatsApp, só para lembrar, tá? Juliana, você não está ainda no grupo do WhatsApp ou já está? Estou sim. Muito bem, então eu vou colocar por lá. Então, o que é que eu quero de vocês? Qual é o trabalho eu vou pedir para vocês que vocês podem fazer para ajudá-los na nota ao final? É um trabalho, basicamente, tem a ver com vocábulo. Lembra que uma vez nós fizemos uma revisão vocabular aqui em sala, né? Sim. Passamos todas as palavras do primeiro até o último capítulo que nós vimos, ou até o penúltimo. Então, o que é que vocês vão fazer para mim? E para vocês também, né? Que vai ajudá-los. Vocês vão fazer uma revisão vocabular, só vocês, tá? Vocês vão pegar o PDF ou o método, se vocês tiverem, um papel. Vocês vão abrir lá na vocabular nova, né? De cada lição. Aí o que é que eu quero? Vocês vão escrever, né? Vamos usar a moda antiga, né? Vão escrever num papel a palavra e do lado o sentido. Certo? Por exemplo, o substantivo tal. Por exemplo, é poela. Aí você escreve poela para exercitar a escrita, lembrar que tem 2 L's. Aí vocês vão colocar poela, aí vão colocar do lado o que é que significa. Peristilo. Aí vão colocar do lado. Vão fazer tudo isso manuscrito, na mão mesmo. Esse professor, isso é tão antigo. Pois é, mas é bom. O cérebro gosta disso. Então, vocês vão pegar aí, primeiro capítulo, primeira lição. Faz o vocabulário, escreve, coloca... Mas, veja bem, você vai colocar a partir da sua memória, tá bom? Se você não lembrou, aí você vai ao vocabulário. Faça esse exercício. Tá? Faça esse exercício. Não vá... certo que tem gente que tem um material impresso, aí quando eu passo a vocabular nova, já vai escrevendo do lado o sentido, especialmente no sentido da lição que nós trabalhamos. Porque as palavras podem ter outros sentidos, não é? Mas é interessante que você coloque aquele sentido do contexto da lição que nós fizemos. Tá? Aí você não lembrou, aí você recorre ao dicionário. Aí o dicionário é a casa de você. Se você tem ele em papel, você recorre para o dicionário. Se você não tem, você vai para o dicionário em PDF que nós passamos, tá certo? Aí tem algumas palavras que você, por exemplo, as preposições. Aí tem o ex. Professor, mas o ex aqui ele só vai ter sentido dentro do contexto, não é? Isso é. Mas aí você pode muito bem pegar no dicionário e colocar ali alguns sentidos que você achou da preposição ex, da preposição a, preposição ab, tá certo? A preposição ad. Você coloca lá, sem nenhum problema. Se você lembrar e quiser ir ao texto e lembrar do sentido dele no texto, aí você coloca lá. Tá? Aí você fez a primeira lição. São 20 palavrinhas, eu acho. 20 palavrinhas na primeira lição. Passou para a segunda lição. Outra folha. Vai lá, coloca. Terceira lição. Quarta. Até a 13ª. Tá? Aí você... É o vocabulário de cada capítulo, professor? De cada capítulo. Aí você diz, professor, se isso aqui é isso para amanhã? Para depois de amanhã? Não. Vocês vão ter aí, eu vou dar para vocês 1 mês para vocês fazerem. Tá bom? São 13 capítulos apenas. Tá? Se você tirou ali 1 hora, 2 horas por semana,
você termina em menos de um mês. Em 15 dias você termina. São 20 palavrinhas na primeira, aí na segunda são 20 e poucas, no terceiro também são mais 20 e poucas, aí vai, talvez tenha um outro capítulo que tenha 35 palavrinhas, você vai lá e colocando. Aí tem o verbo. Tem um verbo, está lá, o verbo erat. O erat está na terceira pessoa do pretérito imperfeito. Aí você coloca em português, o erat. Tinha. O que mais? Era. Tá? Para você lembrar do sentido. Thalia. É Thalia ou é Thalia? Agora me ajuda aí. A pronúncia que eu esqueci. É Thalia mesmo, professor. Thalia, você vai pegar. O trabalho é esse. Vocês vão fazer revisão vocabular das lições que nós vimos, sem o professor, em casa, manuscrito. Depois, ainda tem a segunda parte. Tá? Depois, que ainda ajuda mais na memorização. Vocês digitam e salvam um arquivinho aí, docx ou em PDF. Aí eu marco uma data para vocês me enviarem, aí vocês me enviam, tá bom? Então, a gente pega as palavras de cada capítulo e coloca a tradução do lado, assim, de memória. É essa parte que eu não estava entendendo. Isso, de memória. Se não lembrar, você vai ao dicionário. Porque aí nessa ida ao dicionário, você vai acabar memorizando, tá? Mas tente fazer manuscrito, tá bom? Aí depois vocês podem digitar. Aí me envia digitado, tá bom? Aí eu deixo esse trabalho para ajudá-los lá ao final do semestre, com a média final. André, pode escanear também, né? E te mandar? Pode, mas eu queria digitar. Se você tem dificuldade de digitar, você escaneia aí. Okay. Tá bom? Tá? Então, Juliana, não se assuste não. É porque é o segundo semestre. Tá bom? Eu tinha que exigir um pouco mais da turma. E você está chegando agora, como você só viu 5 capítulos, né, no seu primeiro semestre, eu não sei o motivo, não sei se o professor ficou indo a outros conteúdos e ficou muito na gramática, então, em princípio, você vai sofrer um pouco agora. Mas não desanime, não desista, que você vai conseguir acompanhar, viu? Muito bem. Aconteceram algumas coisas com o encontro presencial, né, de feriado, de impossibilidade do professor comparecer por outras questões, e com isso a coisa foi atrasando, né? Então, basicamente foi isso. Não sei se também era o plano inicial dele, fazer só 5 capítulos, mas foi isso que aconteceu, né? De fato, eu vim com essa ideia de dar continuidade indo para o segundo e ver se seria possível acompanhar, né? Porque eu já sabia que o pessoal da turma do online estava um pouco mais para frente no livro, né? Sim. Não, mas fique tranquilo, dá para acompanhar. Viu? Se você fizer esse exercício que eu estou propondo, eu sei que você vai fazer, porque eu vejo que você tem interesse, né? Isso é muito bom. Todos os que estão aqui com você são pessoas muito interessadas, né? Nós tivemos um nível de um grande... Muita gente se matriculou e muita gente desistiu, né? Mas aqui a turma, mais de 30 permaneceram. Tem alguns que têm dificuldade de assistir às aulas todos os dias que nós propomos aqui, né? Como calendário, mas aí assistem online, né, porque eu salvo aqui, eu gravo e depois disponho no meu canal do YouTube, então dá para acompanhar sem muitas dificuldades. Tá? Então, qual é o trabalho? Entenderam? Alguém não entendeu? Vocês vão fazer revisão vocabular do capítulo 1º até o 13º, tá? Vão escrever mesmo, buscando na memória. Falhou na memória, você vai ao dicionário. Cuidado com os verbos, né? Porque nos verbos, geralmente os verbos aparecem conjugados na terceira do singular e do plural, independente de qual seja o tempo, se é presente, se é pretérito imperfeito, perfeito, tá bom? Mais que perfeito, que nós também já começamos a ver. Então, tenham só esse cuidado. Na dúvida da questão da conjugação do verbo, das pessoas, aí vocês podem usar o dicionário latino, né? Que eu passei para vocês, ou então consultarem nas gramáticas, tá bom? Que lá tem tabelas verbais com as desinências e tudo mais. Então, acredito que vocês não têm maiores dificuldades.
Tá? Então, a gente vai começar aqui, deixa eu colocar de volta lá na página. Então, nós vimos esse capítulo aqui, dos meses do ano, não é? Os nomes dos meses, aí vimos a quarta declinação e a quinta. Vimos também aqui vimos também o vocabulário, que eu sempre vejo ao fim de cada lição. Pronto, aqui o novo dia, tá? Coincidentemente, o novo dia na lição é o novo dia do semestre que estamos começando. Tá? Então, vamos bem devagar. Tá? Deixa eu mexer aqui nas minhas configurações. Então, lá, Juliano, vocês usavam a pronúncia reconstituída, não é? Então, nós temos aqui o capítulo 1, quarto décimo. Eu vou usar esse recurso agora, tá? E o Meet permite, né? Coisa mais chique. Então, nós temos aqui o capítulo 4 décimo. Novos dias. Novos dias. Qual seria, gente, a tradução? O novo dia. Isso, novo dia. Lembrando, né? Começar a trazer a memória de vocês. Novo dia. Como não existiam os artigos, né? Em língua latina, então, se você quiser, você pode colocar um novo dia, tá bom? Fica a critério de vocês. Aqui nós temos uma pequena frase, né? Pequenininho período, tá? Eu não lembro se eu já vi com vocês o participo presente. Acho que já alguma coisa de participo presente, não é? Se não vi, aqui está ele, tá? O que é o participo presente? Só para explicar rapidamente para vocês, depois eu posso mandar uma definição mais elaborada. O participo presente, como você veja, participe, já lembra logo de verbo, né? E presente, ele trabalha sempre nessa perspectiva do... Então, nós temos em latim o participo passado, que se refere ao passado, e tem o participo presente, que é esse que aparece agora. Tá? Então, aqui nós temos duas palavrinhas. Temos o galos, que aponta para essa ave, né? E tem o verbo ou participo presente, que é um verbo que ele não é conjugado, tá? Ele é uma forma verbal que tem valor e forma de adjetivo. Se tem forma ou valor de adjetivo, não é conjugado, ele é declinado, tá? Então, ele é declinado tal qual um substantivo, tá? Então, ele vai ter o nominativo, vai ter o vocativo, vai ter o acusativo dele, tudo no singular e tudo no plural, tá bom? Então, o participo presente é uma forma verbal que se apresenta como se fosse ou sendo um adjetivo, valor de adjetivo. Aí nós temos aqui, ó, galos canens. Lembrando que nós, para o verbo cantar, nós temos duas formas básicas em latim. Nós temos o cantare e o canere, tá? Cantare, deixa eu colocar aqui no chat, só para título de curiosidade aí na escrita. Temos o canere e o cantare, que é bem próximo à forma do nosso, né? Tá bom? Então, nós temos o canere e o cantare. Aqui, nós temos a forma participial presente para o canere, como nós podemos ver aqui na própria raiz da palavra. Canere tem uma raiz, lógico, tem uma raiz muito parecida com cantare, né? Mas aqui nós vemos que depois do N, temos uma vogal. Então, é o cantare. Então, está usando o canere como um verbo para formar o participo presente. Quando vocês olham aqui, vocês lembram o cérebro de vocês deduz o que dessa frase, ou desta oração? O que é que ela significa? Para mim, parece que o galo canta. O galo canta. Parece que o galo canta. Muito bem. Tem essa possibilidade. Cantor, né?
Não nesse caso, porque como ele, embora ele seja um participo presente, não vamos usá-lo nessa forma verbal, digamos assim, conjugada, tá? Veja que se você diz o galo cantou, já não é presente, é pretérito perfeito. Então, quando alguém disse... Não. Eu quis dizer o galo cantor no sentido de o adjetivo de ser cantor. tá. O cantor, né? Tá certo. Muito bem, Paulo César. O galo cantante. Podia ser o galo cantante? Pode ser também. Então, tem algumas possibilidades aqui de tradução. Aí vocês podem aperfeiçoar na hora que vocês estiverem dentro de um contexto. Pode ser o galo canta, pode ser o galo que canta, pode ser o galo cantante, tá? E pode ser também o galo cantando. Pode entrar aí um subjuntivo, não, gente, um gerúndio, tá? Eu lembrei aqui na cabeça apareceu a palavra gerundivo, e eu acabei misturando gerundivo com gerúndio, saiu um subjuntivo. Então pode ser um gerúndio também, o galo cantando. Porque o gerúndio também tem esse valor semântico de presente, tá bom? Então... Professor, essa forma verbal de particípio presente, o equivalente, a gente não tem um equivalente direto no português. Não. Tem? Não, né? Não, temos não. Temos semelhantes, tá? Temos semelhantes, tá? E aí, quando começarem a aparecer alguns semelhantes, eu falo para você, mas quando for dito o galo cantante, tá? Traz uma semelhança, um resquício do latim, tá? Porque aqui ele está aqui no nominativo. Quando nós vamos vendo ele nas formas declinadas, aí começam as formas parecidas com o português a aparecerem. Tá certo? Vocês vão ver. Eu vou mostrar para vocês. Muito bem. Então, podemos aqui descer. Então, o galo que canta, o galo cantante, o galo canta, o galo cantando. E o galo, veja que vocês podem ver que o galo está bem animadinho aí, ó. O sol nasceu, abriu o bico e cantou. Professor, estão me ouvindo aí? Boa noite, tudo bem? Pode falar. O Ganes, essa terminação do sufixo NS é para particípios, né? Sim, particípio presente. Isso. Presente, NS. né? Isso. NS, né? Show. Isso, NS. A gente vai ter umas atividades, porque acho que na época eu vi isso muito no grego, mas também no latim, que a gente pega os verbos, né? Por exemplo, a gente pega um verbo no infinitivo, né? Amare, né? Por exemplo. Aí você pega tira a parte do verbo e coloca essa terminação, né? Pode fazer também. Podemos ver isso aí. Deixa eu só apagar aqui esses rabiscos aqui que desceram quando eu mexi aqui. Isso, aí você tira a desinência de infinitivo e acrescenta a desinência do particípio presente. Então, vamos agora bem devagar. Oi. Essa frase aí me fez lembrar de uma frase que tem na saga Harry Potter. Tem uma frase lá, que é o lema da escola, que começa com... É uma frase em latim, né? E ela começa... Tem uma palavra no particípio presente. Ela começa assim, Dracodormiens. E na tradução, né, no livro em português, é traduzido como dragão adormecido. Pode ser também, tá? O dragão que dorme, tá bom? Dragão dormindo, tá certo? Então, o particípio presente, ele nos dá essas possibilidades, tá bom? Apesar de que quando o dragão adormecido nos leva um pouco parece muito com o particípio passado do que provavelmente o particípio presente. Mas acaba funcionando também, tá? Mas queria que vocês focassem mais nessa questão do momento do presente. Dragão que dorme, o dragão dormindo, não é? Muito bem. Então, o título, nós já vimos, o novo dia, um novo dia, ou simplesmente um novo dia. Nox est. É noite. É noite. Muito bem. Família dormit. A família dorme. Juliana, você me permite eu pedir a sua participação aqui? Para que você possa entrar no ritmo? Se eu for capaz de participar, né? Consegue. Não estou pegando seu pé, não, pelo amor de Deus. Eu quero lhe ajudar, viu? Não, tranquilo. Então, família dormit.
Família A dorme. família está dormindo? Família dorme, tá? Dorme. Veja bem. Aqui nós temos um verbo no presente simples, né? Terceira do presente indicativo. Então, a família dorme. Tá? Veja bem, eu lembro que eu falei da questão do artigo, não é? Aqui, quando nós tratamos de família, é uma família que já nos é conhecida. Não é? É a família do Júlio, da Emília, dos menininhos, né? Então, aqui você pode, como se diz, largar lá um artigo definido. A família dorme, sem problema, tá? Fica comigo aí, ô Juliana. Rodrigo, por favor, Sim. dá um mute no teu, Sim, teu microfone. Desculpe. Agora eu vou pegar um pouquinho no pé aqui, no bom sentido, com a Juliana, porque ela está chegando agora e ela está um pouco atrasada, então nós vamos ajudá-la. Então, Juliana, nós temos aqui, ó, Willa Iulii obscura et quieta est. Tenta traduzir para nós, tenta chutar, não tem problema, tá? Pode chutar. Porque a gente está aqui para ajudar você mesmo. Então, Willa Iulii obscura et quieta est. Veja que tá bem simples. Aqui você consegue, com tranquilidade, traduzir para nós. A vila de Iuli está escura e quieta. Isso. Então, a casa, né? A chácara, a casa de campo, a vila de Júlio está obscura, né? Está escura e quieta. Isso mesmo, parabéns. Eu não vou fazer a lição todinha com você, não, tá? É só no início aqui, só para você ficar já ir entrando no ritmo. Tranquilo, Juan. Até já. Muito bem. Aí, Juliana, o Marcos, que você já deve ter conhecido, não é? Das lições que você estudou, aquele menininho, são dois, são o Marcos e o Quintus, tá? Então, os dois estão dormindo e vão ser acordados. Um para ir para a escola e o outro para ficar em casa, que ele caiu da árvore e machucou o pé dele, tá bom? Então, diz assim, o Marcos não está machucado, quem se machucou foi o Quintus, tá bom? Então, só lembrando aqui para quem esqueceu dessa história aqui. Então, peraí. Deixa eu marcar para você aqui. Diz assim, Marcus quietus in lecto suo cubat. Pode ler aí com calma. Acho que o sentido seja sobre ele continuar deitado na cama, no leito. Cubat aqui na nota lateral, cubare, é igual a iacere, in lecto, ou seja, está deitado. Né? Então, na terceira pessoa, então, assim, Marcos, quieto, na sua cama, in lecto suo, está deitado. Então, é isso. Você entendeu o sentido, você só não conseguiu fazer digamos assim, a junção das palavras corretas, porque tem palavras aqui que você não viu, tá? Mas agora você vai ver e vai memorizar. Então, Marco quieto, in lecto suo cubat. Juliano, você pode ler para nós aqui em latim essas três palavrinhas aqui, este período? Is bene dormit. Dormit, isso. Is bene dormit. Pode tentar traduzir? E dorme bem. Isso. Aí o is aqui é um pronome pessoal que se refere a ele, né? Ele dorme bem. Pronto. Então, Marcos está quieto no leito, não sei o quê, na sua cama, deitado e dorme bem. Vou deixar você descansar um pouquinho agora. Quintus dormire non potest, quod et caput et pes ei dolet. Eu quero só levar vocês aqui para a nota lateral. Nós temos o verbo dolere, né, que o autor, o Orbeck, coloca aqui, dolere mais dativo, ou seja, este verbo pede o caso dativo. E aparece um pronome aqui, ó. Aqui para mim aparecem dois cursores, duas cruzes, tá? E elas não ficam no mesmo lugar. Então, às vezes, eu estou mostrando num canto e aparece para vocês outro. Aqui eu estou em cima do bene e para vocês aparece em cima do cubat, não é? Não fica bem sincronizada aqui a imagem, mas tudo bem. Então,
Nós temos aqui, quintus dormire non potest, quod et caput, et pes, ei dolet. O dolere, o verbo dolere, que está aqui, nós sabemos que é doer, ele pede um dativo. Tá? Ele pede um dativo. Está aqui o dativo, o pronome, ó, no dativo. Tá? Só que o pronome está antes do verbo. Tá? Então, como é que vocês traduziriam? Quintus dormire non potest, quod et caput et pes ei dolet. Aqui nós temos o quê, gente? Nós temos um et e um et. Lembram como é que vocês podem traduzir este et quando eles estão na mesma situação aqui de contexto, no mesmo contexto, não estão separados por vírgula? Qual é? Tanto quanto. Tanto um quanto o outro. Isso. Tanto quanto. Pode ser também o não só, mas também, não é? Esse é o mais usado. Então, vamos lá. Quem traduz para nós aqui? Preste bem atenção, Juliana, que esse momento vai te ajudar. Memorizar vocábulo e tudo mais. Quintus não pode dormir porque tanto sua cabeça quanto seus pés doem. Isso. Vamos só fazer as breves correções. Então, Quintus não pode dormir por quê? Agora eu vou usar o et no que eu gosto mais de usar, da minha escolha lexical, tá? Você usou tanto quanto, não tem problema. Então, não só a cabeça, mas também lhe dói o pé. Eu traduzi esse ei aqui por li, tá? A gramática latina. Agora eu entendi por que o verbo está no singular. Uhum. Isso. Estava achando estranho, professor. Pronto, tá? Então, caput, lembra que na queda, ele bateu a cabeça e torceu um pé, não é? Então, a cabeça e o pé dói por conta da queda, ele caiu em cima de uma árvore. Coitado, quase, como se diz, aqui no Ceará, se esbagaça. Então, muito bem, é isso. Valeu, Paulo César. Então, brachium quoque dolet quinto. Aparece o verbo dolere de novo, e aqui quinto está no dativo. Tanto estava aqui no dativo, quanto aqui, ó. A desinência de dativo aqui no ó. Então, brachium quoque dolet quinto. O braço de quinto também dói. Mas e por que o braço dele está doendo? Vocês lembram? Por causa da punção que o médico fez na sangria. Isso. E o Juliano, o quinto caiu, só para contextualizar você, né? O quinto caiu da árvore, ele foi subir na árvore para pegar um passarinho, o irmão dele tinha medo de altura e pediu que ele subisse. Aí ele caiu da árvore, machucou o pé, torceu o pé e machucou a cabeça. Aí chamaram um médico muito maluquinho, e o médico, apesar de que na época era o tratamento que existia, fez uma sangria no braço dele para ver se melhorava a pancada na cabeça e no pé. Tá? Então, já doía a cabeça e já doía o pé. Agora está doendo também o braço. É uma lição bem engraçada. Se você depois puder dar uma passada nela, tá bom? Você vai precisar passar por conta da questão dos vocabulários. Muito bem, então é isso mesmo. O braço, se fosse uma tradução mais ao pé da letra, seria assim: o braço de quinto também dói, tá? Professor, é o dativo também, né? Como está aí na lateral. É o dativo. Isso aí seria, por exemplo, que o braço também dói a quinto. Em quinto. Hã? Você pode dizer em quinto. Em quinto, o braço também dói. Em quinto, o braço também dói. Tá? Não é só a cabeça nem o pé. Em quinto, o braço também dói. O negócio é que tem algumas... É aquela coisa, vocês, eu e nós que estudamos latim, nós caímos sempre na tentação quando traduzimos ou tentamos traduzir as formas latinas, nós sentimos um certo estranhamento, né? Isso fica tão estranho, não é? Quando nós fazemos a tradução mais um pouco ao pé da letra, porque não bate muito com o português, né? E não é para bater mesmo, não.
Não é para bater mesmo, não, né? Aí nós temos que fazer, digamos assim, as melhorias na tradução, né? As correções para o nosso português. Itaque is non dormit, sed vigilat. Veja que o brasileiro está doendo. Aí, ponto e vírgula. Itaque is non dormit, sed vigilat. Aqui nós temos na nota lateral que o vigilat é o contrário de dormire. Agora vocês podem traduzir. Itaque is non dormit, sed vigilat. Porém ele não dorme. Isso. Sed? Mas fica acordado. Fica acordado, está acordado. Se nós fôssemos buscar, não é? Resgatar o valor do verbo vigiar em português, né? O valor primeiro em latim, aí nós poderíamos usar o verbo vigiar semelhante aí ao do latim. Seria, mas se fosse para ser assim, bem mais literal, mais vigia. Vigia, né? Vigia, porque vigilate, né? Vigiar, né? Isso. Isso não quer dizer que em algumas situações nós não possamos resgatar essa questão semântica de alguns verbos que no português nós fomos deixando de lado, tá? Então, palavras ou verbos muito, muito semelhantes do radical ao latim e o radical do português, se de repente você achou interessante resgatar o sentido primeiro, não tem problema não, viu? Pelo menos para mim, não. Professor, oi. Esse Itaque pode ser traduzido? Pode. Tá? É porque eu gosto que vocês, em princípio, por uma questão de memorização, vocês memorizem aquele sentido primeiro que eu falo. Aí depois vocês podem buscar opções. Por que eu quero que vocês memorizem o sentido primeiro? Por conta da associação que eu faço ao Itaque. O que é o Itaque? O ita mais o que? É o ita, assim, e o que, o i, a conjunção. Aí o que eu faço? Eu traduzo. E assim, quando eu quebro a palavra e dou o sentido das duas em português, eu também ajudo com que vocês memorizem. Tá? E eu também acabo mantendo viva esta forma na minha mente. Porque eu, como ser humano, eu posso esquecer, né? Pode dar um branco. Vocês mesmos já viram que às vezes as palavras dão um branco aqui e eu tenho que recorrer ao dicionário. É normal, ainda mais na certa idade, né? Bom? Então, Itaque is non dormit, sed vigilat. Quem foi que me fez a pergunta agora? Foi o? Eu, Tibério. Ô, Tibério, pois lê para mim aqui, para exercitar a pronúncia, final deste parágrafo aqui. Já esqueci a pronúncia. Itaque is non dormit, sed vigilat. Vigilat. Muito bem. Vigilat. Perfeito. Pronto, muito bom. Obrigado. Deixa eu passar a página, gente. Tranquilo aí, Juliana? Sim, tranquilo. Vai desistir não, né? Não. Não desista. Vai ser complicado um pouquinho, mas depois vai melhorar. Pelo menos nesse semestre, né? Já para o terceiro, assim, a tendência no decorrer é só piorar, mas no seu caso vai melhorar para depois piorar. Muito bem, agora deixa eu desmarcar aqui, deixa eu apagar. Deixa eu mexer aqui agora, continuar. Então, vamos nós. A gente vai aparecer aqui já vai aparecer um pronome, tá? E a forma dele tá bem aqui, ó. A forma dele é um pouco chata, mas para traduzir é fácil. Eu vou dar a primeira possibilidade, tá, de tradução, e depois, se vocês acharem por bem, vocês procurem uma possibilidade que mais agrade a cabeça de vocês e aos ouvidos, tá? Eu não sou, vocês já notaram que eu não sou muito caxias com essa questão do sentido das palavras, desde que não altere demais a partir do contexto. Então, eu acho que quintus, certo, pronto, aqui. Cubiculum, eu quero alguém para ler. Em latim, Tainá, por favor.
Cubiculum in quo quintus cubat non magnum est. Muito bem. Tainá, qual é o caso de cubículo? Nominativo. Muito bem. Né? Se é um nominativo terminado em UM, te faz lembrar de qual declinação? Segunda. Masculino, feminino, neutro? Neutro. Muito bem. Então, cubículo in quo quintus cubat non magnum est. Eu já produzindo aqui uma pronúncia em latim eclesiástico, por conta da minha outra turma. Então, cubículo in quo quintus cubat non magnum est. Eu ia dizer magnum, non magnus est. Não, eu fico dando aula para eles lá no latim eclesiástico e fazendo a pronúncia reconstituída. É uma confusão essas duas pronúncias na minha cabeça, às vezes. Dá uma confusão, né, professor? Porque tem algumas palavras, a maioria são exatamente iguais, mas é quando entra o GN, quando entra o C, aí, menino, toca um terror às vezes. Então, como é que fica, gente, esse cubículo in quo quintus cubat non magnum est? Juliano, se quiser tentar, fica à vontade, viu? Só levantar a mão e falar. Vejam que o verbo, só uma observação, o verbo cubare, que é estar deitado, e cubículo tem a mesma raiz. Tá? Então, já dá para fazer uma associação com o verbo cubare e o cubículo, né? Pronto, que alguém ligou o microfone aí. O quarto no qual Quintus dorme não é grande. Perfeito, perfeito. Muito bom, Luiz Antônio. Obrigado. Aí, vírgula. Vou marcar. Nec magnum est cubiculum marici. Pode terminar, viu? Se quiser, Luiz Antônio. E também não é grande o quarto de Marcos. Isso. E nem assim, porque você introduziu também, né? Mas bastava você dizer, nem é grande o quarto de Marcos, sem nenhum problema. Continuando, deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito rabiscado. Ai, não. Apertei aqui, ó, limpar tudo. Pronto, apareceu aqui o bendito do... Mudei aqui o negócio que eu estava mexendo. O bendito do pronome, ó. Utrumque. Não, aqui não. Gente, ainda estou aprendendo a mexer com esse negócio aqui. E aparecem dois cursores. Aí eu quero usar um enquanto deveria usar o outro. Para você só aparece um cursor, não é? Obrigado, Janaína. Utrumque cubiculum parvum est. Aí, professor, o que é este utrumque? Aí, veja que nós temos aqui, é um pronome que ele tem três formas, tá? Semelhante a um adjetivo. Aí tem essa primeira aqui, ó, uter, ultra, utrumque. O que aqui, na verdade, ele é uter, ultra, utrum. O que aqui entra meio que de gaiato, né? Para fazer a ligação, tá? Aí ele diz assim, utrumque cubiculum parvum est. Veja que ó, utrum está no neutro, cubículo está no neutro, e o parum também está no neutro, né? Estão todos concordantes entre si. Tá? Veja, a palavra concordante que eu citei, ela tem semelhanças formais com o particípio presente, né? A própria palavra presente tem influência formal no particípio presente. Esse NTE das palavras do português tem semelhanças, ou são reminiscências, vamos dizer assim, resquícios do particípio presente do latim. Bastante, semelhante, tá bom? São influências do particípio presente. Então, utrumque cubiculum parvum est.
Isso aí é ambos? Pode ser ambos também. Pode ser ambos. Ambos, mas aí Mas o quarto ambos está no singular, né? tá singular, né? Aí como é que aí, em alguns contextos o ambos cai perfeitamente. Aí tem outra possibilidade, gente. O quarto de cada um é pequeno. Tá? Existem outras possibilidades? Existem. Mas aí vamos aqui ao nosso amigo do peito, tá? Eu vou dizer para vocês outras possibilidades. O ambos funciona em determinados contextos. Cada um funciona em determinados contextos. Cada funciona. Aí nós vamos aqui no pai dos inteligentes, né? Porque dicionário é pai de inteligente, viu, gente? Esse negócio de dicionário é pai de burro. Burro não consulta dicionário, não. A pior definição para um dicionário é chamar de pai dos burros, né? Pai dos inteligentes. Deixa eu achar aqui. Professor, no caso, pelo que a Tainá falou aí, não poderia ser o quarto de ambos, é pequeno? Pode ser também, guardando a concordância, não é? Pode ser também. Ou então pode ser cada quarto é pequeno, né? Já que está no singular. Pode ser também. Já que ele fala de 2 quartos. Isso, deixa eu só achar aqui, peraí. Eu vou dizer, essas possibilidades que vocês disseram, quando eu estiver aqui no dicionário, vocês vão identificar. Ó, é porque aqui no Francisco Antônio de Souza, né, esse dicionário aqui, ó, da Lelo, ele coloca só aqui, ele coloca assim, uterque, utraque, utrunque, que é o que aparece aqui na nota lateral. Ele coloca assim, pode ser um e outro, ambos, uma e outra, ambas, mas do Torrinha, do Saraiva, traz outras possibilidades, tá certo? Mas essas que foram aqui citadas, funcionam perfeitamente. Então, vejam, e quem estiver fazendo a anotação, anota aí, tá? Estas possibilidades, ou então, quando vocês forem estudar, repassar a lição, vocês vejam no dicionário. Juliana, só para lembrar você, né, e não é nem lembrar, é orientar quanto ao método, tá? Estas notas laterais, tá bom? Que nós vemos que isso tudo, que o Warburg usa, são extremamente importantes na hora do entendimento da tradução, tá certo? Então, tá lendo o texto aqui, nós estamos lendo o texto, e os meus alunos já me conhecem, estamos sempre indo à nota lateral, né? E eles já, eu acredito que eles já também automatizaram isso de ir à nota lateral. Tá? Às vezes uma dúvida de nada. Quando você olha para a nota lateral, a dúvida se esvai. Né? E às vezes é uma dúvida chata, mas quando você vai na nota lateral, as coisas se tornam claras, né? Essa questão dos métodos naturais trazerem as notas na lateral são muito boas, porque você não vai lá você mantém tudo na mesma linha de visão. Você não sai da linha de visão. Você não vai para a nota de rodapé. Fica na nota lateral, fica na linha de visão. Então, é meio que ajuda você a não se dispersar. Então, uma dica, sempre usar a nota lateral. Sempre buscar a nota lateral. Muito bem. Continuando, aí aparece aqui de novo, só que aqui a cada aparece na forma do dominativo. Uterque, puercubat in cubiculum parvo. Neuter in cubiculo magno. E outro menino deitam em quarto pequeno, nenhum em quarto grande. Isso. Né? Ao pé da letra, o neuter significa o quê? Nec uter. Né? Porque aí geralmente nós traduzimos nenhum nem outro, não é? Ou se quiser, nenhum deles, mas também não tem problema. Então, um e outro menino dorme num quarto pequeno. Nenhum
se nós fôssemos assim fazer uma tradução bem ao pé da letra, nenhum e nem outro em quarto grande. Não é? Neutro significa isso, nenhum nem outro. Tá? Nequiúter. Então, um e outro menino, cada um dos meninos dorme num quarto pequeno. Nenhum em um quarto grande, ou nenhum e nem outro num quarto grande. Veja que eu estou fazendo a tradução bem ao pé da letra, tá? Mas mesmo assim não fica estranho. Fica estranho quando eu digo nenhum e nem outro? Fica não, não é? Não. É justamente o que a palavra neutro significa em latim. Nenhum e nem outro. Aí aqui ela está no nominativo masculino, mas aqui na nota lateral nós temos o masculino, a desinência do feminino, neutra, e a desinência do neutro, né? Neutro. Ficou legal esse trocadilho. Muito bem, agora deixa eu apagar aqui. Juliana, alguma dúvida? Não, por enquanto tá tranquilo. Tranquilo, né? Ó, é aquela coisa, como você está chegando agora e está começando a conhecer o trabalho, eu estou perguntando mais a você para poder dar uma atenção especial por conta dessa situação, viu? Tudo Pode bem. ficar tranquilo. Não estou pegando no seu pé, não. É para me ajudar mesmo. Tudo bem. Aí aparece de novo aqui, ó. Neutrum cubiculum magnum est. Nenhum quarto é grande. Isso, nenhum quarto é grande. Ou nenhum nem outro quarto é grande. Nenhum quarto é grande. Ou nenhum nem outro quarto é grande. Veja que não tem muita dificuldade, não, né? De trabalhar com o pronome nem o neutro, nem o úter, né? Já dá para ir pegando. Agora tem que exercitar, porque corre o risco de esquecer fácil, tá? E daqui a pouco, pode ser que apareça, daqui a pouco, assim, na outra lição, não é? Um pronome um pouco parecido com esse na forma, tá? Então, eu estou indo bem devagar e estou tendo cuidado com isso. Aí veja que o Orberg fica repetindo o que é preciso para que vocês possam memorizar. Repete, repete, repete. Você já conhece bem como é que funciona essa coisa do repetir. Deixa eu passar a página. Eita, deixa eu apagar aqui os traços e passar um pouco a página. Aqui, liberar aqui deixa eu ver, né? Vamos terminar aqui este parágrafo, tá? Aí nós damos um intervalo, tá? Nosso intervalo de sempre. Já são 8 horas, né? A não ser que vocês querem ir direto. É 8h30. 8h04 já. Pois é, 8h04. Se quiserem ir direto, viu? Ou se quiserem um intervalinho para, de repente, tomar um café, uma água, ir ao banheiro. Hã? Tomar uma água. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo agora, deixa eu marcar aqui onde nós paramos. Aí, cadê? Neutro cubículo Neutro. magna Sim, aqui. Linha Aqui. 10, linha 10, linha 10. Isso, Termina aqui. na linha 10. Já fizemos, né? Já fizemos, a gente vai... Aqui. O término. O término nessa mesma linha. Pronto, isso. Vou marcar aqui. Aí, vamos fazer o seguinte, 5 minutos tá bom? Geralmente são 10, né? Mas a gente pode dar 5 minutos hoje, né? Isso. Pronto, 5 minutos. Então são 8h05, 8h10, nós voltamos. Até já, gente.
Linha 10. Sumiu. Parece. Tá, eu acho que está dizendo que um ou outro menino está quieto, nenhum se move, nenhum nem outro se move. Seria Menino está cada quieto? menino. É, no caso eu ia perguntar se poderia ser cada menino está quieto. Nenhum menino se move. É outro? Seria um está dormindo e o outro está acordado?
Seria O garoto está saudável e o outro está doente? Ou, Seria qual dos meninos está doente? Marcos ou Quintus? Sim. Quintus está doente e Marcos saudável. Ou bem. Para falar em latim, professor, você pode dizer mais uma vez, por favor? Aer fringst cubia Marci intrat.
Frenesta enem aperta. Esta. Eu sempre. Só uma pergunta. Esse esta, a gente sempre fala no final conjunta junto? Tipo, vai junto. Ah, ok. O vento frio entra no quarto de Marcos? Janela. Janela. Pois a janela está aberta. Marcos, fenestra aperta, dormite. Marcos, com a janela aberta, dorme. A janela de Quintos não está aberta. Porque aí é o ablativo, sem preposição. Eu sempre tenho dificuldade com essa parte, professor, na língua portuguesa, de identificar qual é o adjunto adverbial. Você parece indicar um modo, né? Aí. Eu sei. Como faz a janela aberta?
Uma das duas janelas está aberta, a outra fechada. Qual janela está fechada? A janela de quintos. Genitivo. Genitivo. Lá, singular. Ele dorme com a janela fechada porque está doente. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, pessoal.